Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês, mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins, mais um vídeo da nossa série sobre o grafo do desejo, nessa segunda metade da série que a gente está falando do segundo andar do grafo. A gente já apresentou duas historinhas interessantes que a gente tem aí, né, no segundo andar, que é a questão da dialética do Senhor e do Escravo, do Hegel, e a gente também falou do Diabo Namorado, o livro de onde o Lacan vai tirar o que vuoi. Agora você já sabe de onde vem essa palavrinha italiana no meio do grafo do desejo. Mas tá, vamos lá, vamos continuar? Vamos apresentando o grafo do desejo, vamos ver como é que ele se constrói, o segundo andar? Vamos lá. Então, depois de todos esses vídeos aí de contextualização, né, e vídeos sobre o primeiro andar do grafo, e também agora sobre o segundo andar e tal, vamos tomar o segundo andar de uma maneira mais direta. Vamos falar do grafo mais especificamente. Vale lembrar, mais uma vez, ainda que didaticamente a gente apresenta o grafo andar por andar, o Lacan vai dizer no seminário 6, está aqui, desejo, sua interpretação, Lacan vai dizer que no seminário 6 que tudo ocorre ao mesmo tempo, no mínimo o ato de palavra, tá? Clássico do que o Lacan coloca sobre o grafo do desejo aqui no seminário 6. Vamos lá. Hoje falaremos desta figura que introduz o segundo andar e depois falaremos com calma do segundo andar completo. A figura que introduz o segundo andar é essa aqui. Tem um ponto de interrogação, o que vuoi, né, que a gente já falou aí no vídeo passado. E vamos prestar atenção, olha para mim aí na figura. A gente tem três setas que partem do grande outro, ali ainda do primeiro andar, certo? Olha só, três setas. Uma delas a gente já falou bastante quando a gente estava falando ali do primeiro andar, né? Que é essa seta aí, que é que faz um movimento aí de retroação, né, no eixo dos significantes, esse eixo que vai do significante até a voz, tá? Levando, né, esse movimento de retroação, faz uma construção de sentido, né, que traz ali um significado do outro, né? Tá vendo? O S de A, essa setinha aí que vai do A para o S de A. Essa a gente já falou bastante dela quando a gente falava do primeiro andar. Vocês lembram? A gente falava de que a frase a gente só entende no final da frase, aí retorna e dá o sentido, os pontos de basta. Se lembram? Não se lembram? Retorno nos primeiros vídeos dessa série aqui, que está lá bem explicadinho, beleza? Vamos falar das outras. As outras duas, elas têm o mesmo sentido. Sentido que eu quero dizer aqui, no sentido de direção, tá? Então, elas também partem do outro, esse outro aí não barrado do primeiro andar, e as duas seguem em direção ao fantasma, esse barrado com som de A. Que o Lacan, nesse momento do seminário, né, ali é nos escritos ainda, ele está aqui, aqui nos escritos, tá? Ele vai chamar de sigla, né? Que ele usa essa sigla, esse barrado com som de A. Mas é interessante que nesse mesmo parágrafo ele já faz referência a isso como um algoritmo e também como uma álgebra, apontando para aquilo ali que no futuro a gente vai chamar de matema, ok? A gente também comentou sobre essa questão de matema quando a gente fez o vídeo ainda nessa série, né, que foi um vídeo meio que legenda, né, de todos os mateminhas, né, de todas essas siglas, essas álgebras, esses algoritmos que aparecem aqui no grafo do desejo. Beleza? Qualquer coisa retorne nesse vídeo aí também, que vale muito a pena. Mas entre essas duas setas, né, no meiozinho delas, tá vendo? Logo que parte ali do A, a gente vai encontrar entre elas a letra D, um D minúsculo aí em itálico, que a gente sabe que é o desejo, e mais acima essa questão primordial que está ali em cima escrito o que vuoi. Beleza? Aqui então vale chamar a atenção por um detalhe importante do segundo andar do grafo. É que esse segundo andar ele se constrói de uma maneira homóloga ao primeiro andar, ok? Então vocês vão ver que tem uma semelhança muito grande entre o primeiro e o segundo andar. Notem que no primeiro andar tem um circuito que vai do S barrado, que é o sujeito, até o ideal do eu, o I de A. São os dois pezinhos ali do grafo. Estão olhando? Esse circuito passa por A e por S de A, o significado do outro, o S minúsculo de A. Okay? A gente também tem um outro circuito, um curto circuito, que ele não vai chegar até A, ele vai em I minúsculo de A minúsculo, o eu ideal,
Dali vai passar para o Mzinho, que é um M minúsculo, e o MOA, tá? Para chegar no I de A, tudo maiúsculo, que é o ideal do E. Pois bem, o segundo andar do grafo também vai ter o mesmo, essa mesma ideia de um circuito, de um curto-circuito, dois circuitos que passam. Por isso que a gente tem as duas setas, tá vendo? A gente tem uma que passa por baixo da palavra da frase, né, que é voe, e outra por cima da palavra que é voe. Elas vão se tornar esses dois circuitos no grafo completo, assim, 2 páginas adiante aqui nos escritos, ok? Na seta superior, a gente vai ter no grafo completo, quando a gente tiver o grafo completinho, a gente vai ter o eixo que vai do gozo até a castração. E na seta inferior, a seta de baixo, a gente vai ter o eixo que faz o curto-circuito entre o desejo e o fantasma, tá? E a gente vai falar hoje desse ponto, ok? Desse ponto aí, essa seta aí que vai do desejo para o fantasma. É que diante desse desconhecimento sobre o desejo do outro, diante dessa pergunta primordial, né, o que voy, o que queres, o sujeito se apresenta de forma fantasmática. A gente comentou isso no último vídeo também. Essa é a resposta possível e que instaura a falta no outro. A gente vai ver isso no próximo eixo, no eixo de cima, essa questão da falta no outro, a castração e tudo mais, poucos vídeos adiante, beleza? A gente vai ver isso com mais detalhes. O fantasma, o que é o fantasma? O fantasma é uma tentativa, né, de tamponar essa falta no outro, ok? O outro falta e eu preciso de alguma forma tamponar essa falta no outro. Não posso deixar que isso surja tão claramente, tão escancaradamente, isso vai me incomodar. O que a gente vê aqui então é um desejo, tá vendo o desenho aí, pautado pelo fantasma. Tá vendo que eles vão fazer um eixo do desejo ao fantasma? E esse desejo, essa relação é homóloga à linha imaginária do andar inferior. Vocês lembram? Aquela via que vai do eu ideal, o I de A, a um eu corporal, o Mzinho, o MOA. Lembraram? Então tá vendo? Ó, vamos ter 2 linhas homólogas nesses pontos. E por que aqui a gente fala da relação do desejo com o fantasma e como que isso instaura a falta no outro? Por que a gente fala isso? Vamos lá. Sempre ouvimos falar que a questão da castração ocorre no outro e daí nos reconhecemos castrados. Mas sempre assim a gente ouve, a castração se dá no outro, né? O sujeito se reconhece castrado quando ele topa com o outro castrado. Qual que é a grande questão da psicose? O outro não é castrado, consequentemente o sujeito também não é. Né? Qual que é a questão da perversão? Eu não reconheço a castração no outro. Né? A gente sempre tinha essa questão, o outro é castrado e a partir disso eu me reconheço castrado também. Tá, lembram? Dialética do Senhor Escravo, 2 vídeos atrás, o reconhecimento, tá aí. Pois é, mas se nessa relação do sujeito com o objeto, o sujeito acaba por abrir mão do objeto, né? Ele admite que esse objeto está perdido, é porque há algo do desejo do outro, tá? E se o desejo tem a ver com a falta, se o outro deseja, então há uma falta no outro, há uma instauração de uma falta no outro, beleza? Então há um objeto que não é, né, ali propriamente do sujeito, suponho que seja do outro, né? E eu abro mão desse objeto, ok? Mas se o objeto fosse do outro, o grande outro seria completo, como está aí embaixo aí, o A maiúsculo sem ser barrado. Só que a gente sabe que não. O grande outro não pode ser absoluto, o grande outro é barrado. Se ele não for barrado, a gente vai ter consequências meio complicadas, aí, como é o caso da psicose. Esse tipo de relação fica ainda mais clara em um seminário posterior de Lacan, o Seminário 16, que é de 1968, 1969, no qual Lacan também vai trabalhar bastante o grafo do desejo. É este seminário aqui, né? O Seminário 16, de um outro, com maiúsculo, grande outro, ao outro, pequeno outro, do outro ao outro. Que bacana, né? Seminário 16 do Lacan, tá? Nesse seminário, Lacan vai trabalhar muito mesmo a questão do grafo do desejo, e ali ele vai apresentar esse esqueminha aqui, que é baseado nos círculos de Euler. O Lacan apresenta ele assim, tá vendo? Olha, tem o outro, tem o objeto e tem o sujeito. Você está vendo aqui que ninguém aqui é castrado? O outro não é barrado, o sujeito também não é barrado, tá?
e o objeto está nessa interseção entre os dois, como se pertencesse aos dois. Entenderam a ideia? Só que aqui parece que tem um engodo, né? Porque assim, a quem que pertence esse objeto A? Ele é de quem? Ele é do sujeito? Ele está dentro do círculo do sujeito? Ou ele é do outro? Ele está dentro do círculo do outro? A quem que ele pertence? Ou ele não pertence a nenhum dos dois? O que vocês acham? Na verdade, ele não pertence a nenhum dos dois. Seria, na verdade, algo mais ou menos assim. Olha, esse desenho não tem no Lacan, tá? Isso aí é uma brincadeira que a gente faz aqui. Notem que se eu coloco dessa maneira, né? Fica lembrando a música do Djavan, né? Que nem a lua minguante, que nem eu nos seus braços, né? Sempre falta um pedaço. Falta um pedaço no outro, falta um pedaço no sujeito, o reconhecimento. Porque o objeto é perdido para os dois. Daí a barra ser para os dois, tá? É como se o outro pensasse que o objeto pertence ao sujeito e o sujeito pensasse que o objeto pertence ao outro. E esse engodo vai, mas o objeto não é de ninguém. Ele é um objeto perdido para todos, não pertence a ninguém, ok? A famosa extração do objeto, na castração, lá na questão do recalque fundamental, que o Lacan também vai tocar nesse segundo grafo, né, no segundo andar do grafo, ele vai falar também dessa castração e do recalque fundamental, recalque primário, ok? Sobretudo quando ele estiver falando da linha de cima do grafo, essa que vai do gozo à castração. Tá, então vamos lá. Se for desta maneira, que o objeto não pertence ao sujeito nem ao outro, e que quando o sujeito se percebe, né, naquele matema do fantasma, ele se percebe sem o objeto, né, se instaura a falta no outro, é algo que deve ser mais ou menos dessa maneira, como a gente apresentou nessa brincadeira aí com o desenho dos círculos de Euler, beleza? Então, se for assim, a gente está mais próximo do que a gente vai encontrar nesse segundo andar do grafo, que é a castração. Mas isso aí já é tema para os nossos próximos vídeos aqui da série do Grafo do Desejo. Até lá, nossos pedidos de sempre. Se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Aí você vai receber as notificações dos nossos vídeos que estão saindo. Deixe os seus comentários, questões, dúvidas, críticas. Fica à vontade. Deixa aí, a gente responde todos na medida do que a gente consegue, a gente responde todos. Inclusive alguns que não dá para responder só por escrito e tal, a gente responde inclusive com outras séries de vídeo, né? A gente faz vídeos sobre respostas e assim por diante, beleza? E não precisa encontrar com a gente só aqui no YouTube, né? Tem as redes sociais também, Facebook, Instagram, Twitter, pode deixar com a gente lá também mensagens, questões, perguntas. Vale a pena, segue a gente aí nas redes, vale a pena também, a gente vai trocando ideias por lá também, ok? Conhece também o nosso site, psicanaliseafins.com.br, lá tem um pouco da nossa história, um pouco do nosso trabalho, dos nossos cursos e coisas assim. Também um lugar bacana de encontro lá também, vocês têm um ponto aí de encontro e de contato com a gente, o e-mail e tudo mais, ok? Nos encontramos semana que vem para falar um pouco mais do segundo andar do Grafo do Desejo. Grande abraço e até lá!